no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma criptomoeda que tem chamado bastante atenção, principalmente por ser uma grande auxiliadora da Polkadot. Exatamente, eu quero falar com você sobre a rede da Kusama e explicar um pouco a história para que serve esse projeto. Então fique ligado até o final desse vídeo para que você possa entender um pouco mais sobre a Kusama. Mas o que é de fato, né, a rede Kusama? Ela foi lançada em 2019. A Kusama então ela tem se chamado de prima da Polkadot. Por quê? Porque ela foi construída pelas mesmas mentes privilegiadas da Polkadot no grupo qual ninguém, nada menos do que Gavin Wood, o cofundador da Ethereum e o inventor da Solidity, fazia parte. O que isso significa? Essa espécie de rede Polkadot paralela, a Kusama, ela foi desenvolvida com a mesma base de código e a mesma estrutura, mas ela é considerada bem mais ligeira do que também a Polkadot. Por que isso? Vou explicar mais para frente, mas ainda que seja vista como um test bed ou um ambiente de teste de desenvolvimento usado para que possa testar o que vai ser implementado depois na Polkadot, só que com uma velocidade muito maior. E isso acaba facilitando a vida dos desenvolvedores. Por quê? Porque eles acabam ganhando mais agilidade para experimentar as novas tecnologias e também inovar em alguns projetos já existentes e preparar para uma implementação mais completa, vamos assim dizer, dentro da Polkadot. Tudo isso é feito em um ambiente real, obviamente, só que funciona muito como uma camada de teste, né, da Polkadot. Então, a Kusama ela vem muito com essa característica, essa principal característica aí de ser uma rede canária, de ser uma rede teste do Polkadot. E até falando um pouquinho, né, as características do design, ele acaba sendo também na maior parte as mesmas. Então, assim como a Polkadot, a Kusama ela usa dois tipos de blockchain, onde o primeiro é o principal, que é aí chamado então uma cadeia de retransmissão, onde as transmissões elas são permanentes, né? Então a rede da Polkadot ela é uma rede permanente, as transações estão ali. E a segunda tipo, elas são chamadas de parachains. E esse nome é dado às redes geradas pelos usuários que funcionam em paralelo para criar um ecossistema único de blockchains interoperáveis e harmonizados. O que isso significa na prática, né, Felipe? Significa então que as redes principais, como a Polkadot, elas servem como a mainnet, né, uma rede principal, e a gente tem ali então as redes secundárias, que é no caso da Kusama, um ambiente teste, um ambiente onde ele foi criado, derivado principalmente das características da Polkadot, para que pudesse então ser implementado novas coisas. E qual que é a diferença, né, entre Polkadot e Kusama? O que é essa grande diferença entre as duas? Porque se elas têm características muito similares, têm propósitos muito parecidos, uma é teste da outra, qual é de fato a diferença, né? E começando, a blockchain da Polkadot, então a Polkadot, ela atua como uma forma mais sistemática. O que significa isso? Ela dá um peso maior à escalabilidade e segurança, e a Kusama, por sua vez, apresenta uma flexibilidade maior na questão de governança e também menos obstáculos de entrada para lançar novas parachains. O que isso significa? Acaba sendo algo muito usual e funcional para startups e projetos que não necessitam de tanta segurança extrema. Então, uma foca ali na questão de governança, mais flexibilidade, e a outra na questão de segurança muito maior do que a outra. Então, governança e flexibilidade e uma de segurança. Então, projetos que não precisam de tanta segurança podem ser então criadas na Kusama, porque isso funciona de uma forma melhor. Mas como é que funciona, né, a Kusama? Deixa eu explicar um pouco para vocês como que funciona de fato essa rede. Então, o funcionamento básico da Kusama, ela é parecida com as demais blockchains, as demais criptomoedas, como o Bitcoin, como o Ethereum. Ela é uma rede descentralizada, obviamente, onde os usuários eles atuam de forma independente, podendo enviar, validar transações, históricos, enfim, de maneira tudo independente, né? As pessoas têm autonomia no ambiente descentralizado. E além disso, ela conta com uma criptografia, um mecanismo que assegura que apenas o detentor da senha, ou seja, a chave privada, é capaz de movimentar as moedas. Então a blockchain da Kusama, ela utiliza a tecnologia também de sharding, que funciona como uma computação paralela para aumentar a capacidade de processamento e validação das transações. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui para vocês é o quê? Que a rede da Kusama, ela funciona como? Ela funciona com funções e módulos
previamente criados para facilitar a criação de aplicações de DeFi, NFTs, soluções de identificações como blockchain, entre outras utilidades. Então, ela funciona muito como uma blockchain que pretende criar e desenvolver aplicações utilizando ela. Então, é diferente a gente ver a cripto dessa forma, porque a gente passa a dar mais usabilidade para toda a cripto como um todo, né? A gente passa a ver ela como um projeto que tem uma função do que um projeto simplesmente ali que pode nos dar um lucro, né? E sem contar que a rede da Kusama ela também está preparada para se integrar com os projetos da rede da Ethereum. E tudo isso, pessoal, regido por uma cripto, regido por uma moeda chamada KSM. Para que serve então o token da Kusama? Tá? A Kusama não utiliza o sistema de mineração convencional, então não tem o esforço computacional para encontrar a solução algorítmica, então ela não utiliza o Proof of Work, ela usa uma variação desse mecanismo, que ele é chamado de Proof of Stake, que também pode ser chamado de Nominated Proof of Stake, NPOS, que é o mesmo da Polkadot, né? Que em resumo, você vai selecionar validadores para as transações específicas e garantir ali as criptomoedas, a partir das garantias, obviamente, das criptomoedas em KSM. E quando eles realizam esse serviço para a rede de forma segura, o validador ele recebe então uma premiação, né? Como em todos os mineradores. Mas, como nem todo mundo tem conhecimento suficiente ou disposição para atuar como validador, é possível você nomear um detentor e assim receber uma parte dessa premiação. Então, nesse outro caso, é importante você visualizar que você pode utilizar os seus tokens para obter ali uma renda passiva, vamos assim dizer, acréscimo de criptomoeda no longo prazo. Isso é bem interessante para quem é holder daquela criptomoeda, né? Um outro uso de caso importante da KSM é o financiamento dos projetos para concorrer nas redes paralelas, chamadas parachains. O que é isso, né? Além de funcionar então como meio de pagamento, a criptomoeda ela permite criar e votar em propostas de mudanças, governança e melhorias na rede. Então você também, com esse tipo de função, você acaba tendo um token de governança ali dentro daquela rede.